Boa noite, doutores. Estamos começando aqui uma aula sobre a quarta revolução industrial, o impacto da inteligência artificial e do avanço da automação sobre o mercado de trabalho. Então, no primeiro momento, nós vamos fazer uma distinção. A terceira revolução industrial, ela trouxe uma automação que substituiu o trabalho mais simples, repetitivo e que não exigia muito raciocínio. Então, por exemplo, a máquina de cortar cana, a máquina de colher café, substituindo o boia-fria, ou determinados robôs que passavam a cortar chapa de aço, pintar, parafusar, que substituíram alguns trabalhadores como torneiro mecânico, pintor, soldador, inspetor de qualidade na linha de produção, como por exemplo na indústria automobilística. A quarta revolução industrial, ela traz um avanço dessa automação. Com a sofisticação dos software, é possível criar robôs ou sistemas robotizados que sejam capazes de realizar atividades mais complexas. Então, é possível, é provável, no caso, que essa automação dos próximos anos, ela substitua trabalhos mais complexos, as chamadas profissões do colarinho branco. Essa é uma tendência, na verdade, que pode vir a acontecer. Os pesquisadores calculam que 35% de todo o emprego da Grã-Bretanha e de 47% de todo o emprego dos Estados Unidos, eles possam ser substituídos, na verdade, por sistemas automatizados e sofisticados e automatizados, é claro. Então, nós podemos, na verdade, dizer que há algumas profissões, elas estão correndo um risco muito grande, Por exemplo, as profissões ligadas ao sistema financeiro, as profissões ligadas a vendas, as profissões ligadas ao setor de contabilidade. Essas profissões, na verdade, elas podem, na verdade, elas vão ser automatizadas. Então, por exemplo, as 10 profissões mais automatizadas que são colocadas hoje nos estudos: agente de crédito, analista de crédito, corretor de imóveis, gerente de remuneração, atendentes e agente de correios, operadores de usinas nucleares, analistas de orçamento, contador e auditor, técnico de geologia e petróleo, não engenheiro, e sim um técnico, operadores de estações de exploração de gás. Então, essas profissões, elas estão, segundo esses estudos, com percentuais entre 80% a 100% de chance delas serem substituídas por robôs, por sistemas robotizados. São profissões que estão aí correndo um risco enorme. E claro que existem também, aquelas profissões que nós chamamos de originais, ou aquelas profissões que têm um nível de originalidade. Vamos usar um outro termo, tem um nível de complexidade tal que elas não serão alcançadas pelo nível de automação. Então, a gente pode dizer que as atividades ligadas à saúde, as atividades ligadas à educação, elas são atividades que dificilmente elas poderão ser, na verdade, substituídas pelo nível de pelo nível de complexidade
que essas atividades têm, não só saúde e educação, as atividades ligadas também à construção, né? Nós podemos dizer. Então a gente pode elencar assim as 10 profissões, né, que estão menos ameaçadas. Nós vamos analisar: supervisor de trabalhos mecânicos, diretor de gerenciamento de emergência, audiologista, terapeuta ocupacional, ortodontista e especialistas em prótese, cirurgiões buco-maxofaciais, supervisores de bombeiros, nutricionistas, engenheiros de vendas, médicos e cirurgiões. Então, segundo esse estudo, essas são as 10 profissões que têm menos de 1% de chance de serem, na verdade, automatizadas, porque elas estão na categoria de atividades originais, ou atividades que têm um nível de complexidade que até então só o cérebro humano é capaz de fazer. Então esse é um elemento, na verdade, que importante. Bom, essa automação, ela tem um custo, né? Ela vai depender do custo, ela vai depender dos limites impostos pela legislação e ela vai depender também de como a sociedade, na verdade, como o consumidor ligado a essas atividades, ele vai ver, né? Se ele vai aceitar mais, se ele vai aceitar menos. Então, nós podemos dizer, na verdade, que nos países desenvolvidos, essa automação ela vai chegar mais cedo e mais forte. Por quê? Porque o custo para implantar esses sistemas é caro, mas vale a pena porque a mão de obra ela é muito cara nesses países. Portanto, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, com certeza esse impacto ele vai ser, na verdade, aqui menor, né? Ele também será menor, maior, né? Eu quero dizer maior. Ele também será maior quanto menos, vamos dizer assim dizer, quanto menos rígida for a legislação trabalhista. Então, num país como os Estados Unidos, de tradição liberal, num país como a Inglaterra, de tradição liberal, onde as leis trabalhistas elas são menos numerosas, elas são mais simples, né? Elas são menos exigentes. Então, nesses países, as empresas elas terão maior facilidade para implantar, né, essas mudanças, né, no processo produtivo, para implantar esses sistemas de automação. Bom, mas em países em desenvolvimento, né, como o Brasil, por exemplo, o custo da mão de obra ainda é muito baixo. Então, talvez não seja vantajoso para as empresas, porque o custo dessa tecnologia talvez não compense, considerando que aqui a mão de obra é mais barata. Uma outra coisa, né? Essa automação também não vai avançar naqueles países cujas legislações trabalhistas elas são muito antigas, né? Elas são muito rígidas. Então, no Brasil, nossa legislação é dos anos 30, né? Existe aí hoje uma discussão para mudar essa legislação, mas o poder dos sindicatos é muito grande, né? E acho muito difícil que ela saia do papel como o governo quer e como o país, na verdade, precisaria. Por último, nós temos ainda questões jurídicas, né, que podem retardar a implantação dessa automação, né? Nós temos desdobramentos dessa automação, por exemplo, né, uma automação, um exemplo que a gente pode falar de um carro sem motorista, automação do serviço de motorista. Caso o carro bata, quem vai pagar? Quem vai ser responsável, na verdade, né? Por isso,
São questões legais que elas ainda não foram discutidas, né? Se o carro bater, quem é que vai pagar, né? Então, é a empresa que fez o software, né? É a empresa dona do carro, no caso, é o motorista que está fazendo a supervisão. Então ainda não se tem podemos assim dizer, uma definição, um amadurecimento, né, da teoria jurídica sobre, vamos assim dizer, para que se tenha respostas a essas mudanças, né, a essas mudanças tão recentes. E nós também temos uma coisa importante, que é o efeito disso sobre a população. Então, como é, por exemplo, que o consumidor do banco, ele vai ver tantas atividades de seguradoras, de banco, setor financeiro como um todo, né? Como é que ela vai ver essa automação, né? Será que o consumidor ele vai ver isso de uma forma positiva, ou ele vai ver isso, ou ele vai associar isso a uma imagem avarenta desta empresa, deste banco, né? O que não é bom, né, para grandes instituições, né, que cuidam cada vez mais da sua imagem, né? É um capital imaterial que você não pode, na verdade, que desprezar. Então esse é um fator, na verdade, muito importante que nós não podemos, na verdade, desconsiderar. Então são desafios importantes, né? Mas são mudanças inevitáveis, são mudanças irreversíveis, né? Inexoráveis, como se diz. É importante que todos nós estejamos preparados para isso, né? Tanto as pessoas que já estão formadas, né, que vão escolher agora, por exemplo, uma pós-graduação, né, um mestrado, doutorado, MBA, como também para os alunos de ensino médio que estão terminando agora o terceiro ano e que vão fazer vestibular. Então, prestar bem atenção quais as tendências do mercado, para você não escolher um curso, para você não optar por uma profissão que está com uma probabilidade muito grande de ser extinta, ser substituída, né, pela automação. Tá? Para fechar essa aula, lembrando, né, que essas mudanças todas, elas têm a ver com dois conceitos, né? O chamado desemprego conjuntural e o desemprego estrutural. O desemprego conjuntural é aquele mais antigo, é aquele desemprego diretamente associado às crises cíclicas do capitalismo, né? Quando a economia vai mal, diminui o consumo, diminui a produção, as empresas então demitem, reduzem o seu quadro de funcionários. Quando as coisas melhoram, quando a economia volta ao normal, aumenta o consumo, aumenta a produção e as empresas voltam a contratar. Então é um desemprego que ele oscila, ora mais alto, ora mais baixo. Já o desemprego estrutural, ele é o desemprego produto dessas revoluções tecnológicas. Ele é o desemprego produto da terceira revolução industrial e da quarta revolução industrial agora. É aquele desemprego provocado não por uma crise, mas é aquele desemprego provocado pelas inovações tecnológicas, pelo advento de novas máquinas, de novos sistemas de automação que passam a substituir o trabalho simples e repetitivo e agora, a novidade, passa a substituir também certas profissões, certos trabalhos complexos. Com isso, a pessoa não está perdendo o emprego por causa da crise, porque o consumo e a produção caíram. Ela está perdendo o emprego porque a sua profissão deixou de existir. Então, esse desemprego estrutural, ele é muito mais perigoso, ele é um desemprego muito mais preocupante,
e ele é um desemprego que está gerando toda uma resistência no mundo todo ao processo de globalização. Então é isso aí, galera, tá? Compartilhem, né? Dê aquele like, tá? Divulguem. Isso vale não só para quem vai fazer o Enem, mas vale também para quem vai fazer concursos públicos a nível de atualidade e vale para qualquer pessoa que queira se atualizar das mudanças atuais. Um abraço, boa noite.